10h04. As estradas do Brasil estão entre as 10 mais perigosas do mundo para o transporte de mercadorias. Isso porque a cada 23 minutos ocorre um roubo de carga no Brasil. O Rio de Janeiro é o segundo estado com mais incidências do crime no país e está perto de 44% dos casos nacionais, com números menores apenas do que o estado de São Paulo. Mas é claro que esse crime não é um crime que termina na rodovia. As mercadorias encontram consumidores que estão interessados em pagar menos para fazer a compra de um produto do roubo. Uma realidade que não tem uma análise tão simples, mas tem efeitos negativos que são bastante concretos. Um deles é o aumento nos fretes e os gastos com segurança que acabam refletindo aonde? No preço dos produtos, especialmente no preço dos alimentos. No fim das contas, os consumidores pagam também esse preço da violência. Por que é tão difícil combater os roubos de cargas no Rio de Janeiro? Como um volume tão grande de mercadorias roubadas consegue ser escoada, quer dizer, consegue ser repassada para receptadores ou até diretamente para consumidores. O que o Código Penal diz a respeito do consumo de mercadorias roubadas? Essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre que começa agora. Tema Livre com Dylan Araújo. O deputado federal Hugo Leal, ele é coordenador do Fórum Permanente de Combate e Prevenção ao Roubo de Carga aqui no Rio de Janeiro. Deputado Hugo Leal, muito bom dia. Bom dia, Dylan, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional, bom dia aos convidados também. Uma satisfação poder estar retornando aqui aos microfones da Rádio Nacional. A satisfação é nossa, a gente aguarda aqui outros convidados ainda no estúdio e, é claro, aguardando a sua participação. Eu repito, hoje pelo telefone 21176919. Eu sei que você está acostumado a utilizar o WhatsApp, o Facebook, mas por conta de questões da nossa rede interna, hoje a gente vai tentar participar principalmente através do telefone. Então, para início de conversa, a gente trouxe aqui um panorama com alguns dados e talvez um dos que chame mais atenção é que as estradas do Brasil estão agora entre as 10 mais perigosas do mundo. Nós temos um aumento expressivo do roubo de cargas. Vamos pedir ao deputado Hugo Leal que trace para a gente alguns dos fatores para que a gente consiga entender por que teve esse aumento tão expressivo no roubo de cargas no nosso país. Deputado. Bom, alguns fatores contribuíram para isso, especialmente aqui na região sudeste, que sempre concentrou o maior índice de roubo e furto de cargas do país. E ultimamente o que tem acontecido aqui, especialmente no nosso estado do Rio de Janeiro, com algum retrospecto também no estado de São Paulo, é que esse conflito, isso é nítido, é o conflito de facções, das facções que se degladeiam aí buscando o mercado do ilícito, das drogas, nesse conflito e dessa depuração, aconteceu que voltaram os olhos para o negócio furto e roubo de carga. Ou seja, passou a ser interessante para esse mercado paralelo, para esse mercado criminoso, o roubo de carga. Ou seja, eles passaram, o que antigamente era só objeto, o roubo de cargas como cigarros, eletrodomésticos, agora a situação se agravou e todo tipo está indo quase todo tipo de carga, especialmente alimentos, especialmente gêneros alimentícios que também tem uma facilidade. E isso acaba transformando no mercado paralelo, e esse mercado paralelo, porque a mercadoria ela tem facilidade de venda, de comercialização, acaba crescendo, acaba atraindo e acaba também substituindo alguns casos o que o mercado do tráfico, o ilícito do tráfico tinha produzido. E o que acontece? Dentro dessa circunstância e a facilidade que tem se encontrado para promover esse tipo de ação, tem aumentado. O que nós estamos, aí depois o desdobramento é o trabalho, como já foi feito no final do ano aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos nos esforçando para poder voltar à fiscalização e o tipo de ação que foi desenvolvida aqui no estado. Então isso tem gerado uma insegurança muito grande
não só para os transportadores de carga, mas também para a população, porque isso acaba reverberando no preço no preço das mercadorias nos supermercados, nos armarinhos, por óbvio. Mas são as perspectivas que nós temos de conseguir combater o roubo de cargas aqui no Rio de Janeiro, considerando que é toda uma rede complexa, né? O que acontece na rodovia, mas aqueles que estão receptando estão também colocando essa mercadoria para a venda. Exatamente. Dylan, deixa eu cumprimentar também o Dr. Carlos Nicodemos e também o Riley Rodrigues, tem feito uma parceria importantíssima para a gente, aqui para o estado do Rio de Janeiro, para nós focarmos esse combate. Primeiramente, Dylan, para o nosso ouvinte entender, essa é uma circunstância, como disse o Riley, eu também manifestei, é uma mudança que a polícia, que na nomenclatura da polícia chama mancha criminal. Essa mancha criminal ela vai buscando formas da sobrevivência, do ilícito. E nesse ilícito, ou seja, o roubo de cargas passou a ser um atrativo especial. Então, o direcionamento, o foco tem que ser diferente para essa circunstância. O número, por exemplo, os últimos levantamentos que foram feitos, nós tivemos próximo a 10 mil no ano de 2016, 10 mil roubos de carga no país, no Rio de Janeiro, e que antigamente as médias entre 2013, 2014 e 2015 eram em torno de 4.500, 5.000, chegava a 5.000, chegando no ano de 2015 a 5.000 e pouco. Ou seja, em 2016 foi o dobro. Então isso salta aos olhos, isso preocupa muito. O que foi feito então? Vamos para duas questões. Uma questão que é a questão operacional, ou seja, o que nós vamos demandar das nossas forças de segurança, e outra questão é o aprimoramento legislativo, que é a necessidade de alteração para que nós possamos enfrentar esse aumento considerável, né, o que tem chamado a atenção. Até porque esse crime, obviamente, a gente não vê numa perspectiva de curto prazo que ele possa ser reduzido. Mas o que é possível fazer? Bom, aqui no Rio, no nosso Rio de Janeiro, estava sendo feito desde 2016, novembro de 2016, a Operação Rota Segura. Essa Operação Rota Segura era da Polícia Rodoviária Federal, quer dizer, mas é da Polícia Rodoviária Federal, que é uma operação de fiscalização constante nas rodovias federal, com aumento do patrulhamento, inclusive com o dobro não só de agentes, mas também um dobro de carga horária para eles, o aumento desse efetivo. Isso é importante. E essa é a Operação Rota Segura, nós levamos ao ministro da Justiça novamente, ele traz uma contribuição com uma redução significativa. Então é fundamental que nós possamos retomar de imediato, já era para ter sido acontecido no mês de março, e no início agora de abril, a retomada da Operação Rota Segura da Polícia Rodoviária Federal, que tem dado dados significativos. Só para se ter uma ideia, em dezembro de 2016, nós estávamos em torno de entre 80 a 100 roubos de carga. No momento em que você pensou aplicar a Rota Segura, em março de 2017, o número caiu significativamente para menos de 10 roubos de carga. Ou seja, isso tem um fator importante na redução. Então, o Rota Segura, e o que aconteceu também junto com Rota Segura, aí usando as forças de segurança, a Força Nacional de Segurança, junto com as operações aqui, Polícia Militar e Polícia Civil no Rio, a Operação Asfixia. O que foi a Operação Asfixia? Ela bloqueou em determinados locais aqui no Rio, principalmente ali na região da Grande Pavuna, onde tem o entroncamento da BR, da Dutra, onde tem a chegada da próxima Avenida Brasil. Ele bloqueou uma série de locais ali que são pontos de encaminhamento dessa mercadoria, e ao bloquear, por isso chamada Operação Asfixia, também deixou os miliantes sem alternativas para poder fazer a distribuição desse objeto ilícito. Então isso, caracteristicamente, nós vemos que, ou seja, as questões operacionais têm sido dado resultado. Então o nosso esforço é buscar um financiamento de longo prazo para essas operações. Elas são fundamentais, digo, tanto a Rota Segura da PRF quanto a Operação Asfixia,
que pode ser feito aqui já desenvolvido pelas nossas corporações, por mais dificuldade que o Estado passa. Então, nós estamos vendo isso. Então, nós fazer essa operação aqui no nosso Estado, nas principais rodovias, porque isso vai ter reflexo no município de Duque de Caxias, no município do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu e de Seropédica, que são os municípios onde tem o maior índice de ocorrência de roubo de carga, principalmente nas rodovias federais, tratando de rodovias federais. Então, esse é o papel. Então, o primeiro passo, o Riley esteve conosco lá numa das audiências com o ministro da Justiça. Sim. E também com a Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos buscando que isso seja retomado de imediato. É fundamental essa interseção e até, se for o caso, novamente, na Operação Asfixia, a Força Nacional de Segurança. Bom, o segundo passo é o que a gente chama de frente legislativa, né? Nós recebemos a carta da Firjan, e essa carta da Firjan, junto com outras entidades, da sua própria Associação Comercial do Rio de Janeiro, a Associação também dos Supermercados aqui no Rio de Janeiro, trazendo as propostas, né? E aí seriam aprovar as leis que tenham punições mais severas. E o que nós temos de legislação sobre punição mais severa? Eu vou pedir também depois o auxílio do Dr. Carlos Nicodemos, que nós estamos em fase de votação. Nós temos, por exemplo, o PLC, que é um projeto de lei da Câmara, que hoje se encontra no Senado, o PLC 27 de 2015, né? PLC 27 de 2015, que fala sobre o aumento, o agravamento das penas do crime de receptação, que vai de 2 a 8 anos. Esse aumento já vai para a iniciativa para inibir esse tipo de crime que é a receptação. Como o Riley disse, fica fácil, não é mais o comércio, não é aquele comércio ambulante, mas é o comércio, a receptação de objetos que são roubados, são colocados às vezes em mercados ou até comércios que, apesar de regulares estarem lá com o seu alvará, estão trabalhando com mercadoria roubada. Então, para caracterizar esse time, ampliar a pena desse crime de receptação, e também a receptação qualificada, qual seja aquela receptação onde o indivíduo sabe efetivamente que aquilo é material, objeto de furto, de roubo, e mesmo assim se utiliza para obter vantagem própria. E ali já a qualificação, a receptação qualificada, indo de 3 a 10 anos além da multa. Isso, então, está hoje em tramitação no Senado Federal, lembrando lá na Comissão de Constituição e Justiça, o PLC 27 de 2015. E nós temos, no âmbito da Câmara Federal, tá, em Brasília, nós temos o Projeto de Lei 1530 de 2015. Este projeto de lei já fala na baixa do CNPJ para aqueles estabelecimentos que, quando caracterizado que a matéria que foi comprado, foi adquirido matéria de roubo, de furto, ou seja, matéria ilícita, ele também seja baixado o seu CNPJ, que aquele comércio, que aquele ambiente não possa mais funcionar. Você tem que ser bastante rigoroso. Esse é um projeto que a gente sabe da repercussão que ele tem, mas é importante que a punição seja efetiva, porque hoje em dia é muito tênue e essa fragilidade na aplicação desse tipo de dispositivo acaba incentivando alguns miliantes, algumas pessoas se aproveitarem dessa circunstância. Então, perfeito. Eu destacaria esses dois projetos, um no Senado, repetindo o PLC 27 de 2015, e o PL 1530, que está na pauta da Câmara dos Deputados. Esse é o deputado. Com aprovação. Oi? Não. Pode concluir, por gentileza, deputado. Não, com aprovação de urgência, nós estamos fazendo esse encaminhamento. E um outro, só para deixar também registrado, que é o projeto de lei 7.925 de 2014, que criminaliza a comercialização e o uso ilegal do jammer. Jammer é aquele aparelho que restringe, que bloqueia sinais de celular, que bloqueia sinais até do GPS, porque muitos caminhões têm o localizador via satélite, e quando você liga o jammer, como queira, você liga o jammer, ele bloqueia esses sinais. Então, isso também é um aparelho que é proibido,
mas nós temos que trabalhar para poder ampliar a punição para as pessoas que se utilizam desse aparelho, desse tipo de tecnologia, para poder também ajudar a poder contribuir com o seu ilícito, né, vamos dizer assim. Então, eu diria que se eu pudesse registrar 3, dentre vários que nós estamos em debate, esses 3 projetos são os que eu defino projetos importantes para inibir, né, da parte legislativa, inibir a questão do roubo de cargas e, obviamente, a sua consequência, que é a receptação. Perfeito. Então, esse é o deputado federal Hugo Leal, ele é coordenador do Fórum Permanente de Combate e Prevenção ao Roubo de Carga do Rio de Janeiro. Trouxe várias contribuições aqui para o nosso debate, vários itens que a gente pode, inclusive, aqui aprofundar quando ele fala das medidas de combate, de prevenção ao roubo de carga. Deputado, eu te deixo à vontade, já que você já havia avisado a nossa produção que tinha um compromisso na manhã de hoje. Mas agradeço a sua participação aqui para os ouvintes do Tema Livre. Ok, eu que agradeço. Numa outra oportunidade, me coloco à disposição, Dylan, para poder participar aí no estúdio, e deixo meu abraço ao Dr. Carlos Nicodemos e ao Riley Rodrigues, deixando também à disposição o nosso gabinete em Brasília para informações e até sugestões. Muito obrigado e um bom dia a todos.